A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o evangelista, professor Neriberto Hertal. Mais uma lição da nossa EBD dominical, aqui no nosso canal da EBD dominical, Chama Viva. A lição de número 9, onde nós vamos falar acerca da fidelidade, bondade e veracidade de Deus. Com o fundo musical do nosso amado pastor Eliseu Lima, da cidade de Goiânia, aí, da Rádio Paz FM da cidade de Goiânia, onde nós temos como presidente o bispo Ides, esse grande homem de Deus. Nós temos então como objetivo dessa lição, nós temos o primeiro objetivo, que é ensinar que a fidelidade é a marca registrada do cristão. O 2, mostrar que a bondade de Deus está ligada ao amor. 3, ressaltar que a veracidade de Deus está no seu caráter. Nós temos como texto de referência o Salmo 89, que diz: pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus. Dizendo, fiz o concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Ó Senhor Deus dos exércitos, que é forte como tu. Quem que é forte como tu? Com a tua fidelidade ao redor de ti. Ó Senhor Deus dos exércitos, e a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, em meu nome será exaltado o seu poder. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão juntos, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Amém? Graças a Deus. Nós temos aqui também já o texto áureo que está em Salmo 89, versículo 1, que diz: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Então nós vamos falar aqui já da verdade aplicada também. Podemos descansar na fidelidade, na bondade e na veracidade do Senhor, pois Ele não muda. Nós podemos ver, irmãos, aqui acerca dessa bondade de Deus. Ainda que nós sejamos falhos, ainda que nós tenhamos os nossos problemas, a bondade do Senhor, ela nunca muda. Nós podemos falhar nos nossos propósitos, nós podemos falhar naquilo que nós estabelecemos, as nossas metas na nossa vida, mas Deus, na sua infinita bondade, não falha, porque Deus é o Criador, é Ele quem traça e quem traçou para a humanidade um futuro com Deus e até mesmo sem Ele. Mas para que isso aconteça, Ele nos dá a livre escolha de nós realmente escolhermos a quem nós queremos servir, Se nós queremos servir a Deus ou se nós queremos servir a Baal-zebu. E é interessante que Deus, quando coloca, Ele não faz de forma forçada, Ele dá essa bondade, ainda que seja uma bondade, ainda que tenha essa fidelidade que os homens não têm, e essa veracidade, ou seja, essa verdade acerca de tudo que Ele diz, mas Ele nos dá a oportunidade de nós escolhermos o que nós queremos para nossas vidas. Eu quero aproveitar aqui já, pedir a você que se inscreva no nosso canal EBD Dominical Chama Viva, para que de fato a gente tenha condições de anunciarmos a palavra de Deus a mais pessoas. Compartilhe esse vídeo, se você achar que fez importância na sua vida, que alguém deva ver esse vídeo acerca dessa lição número 9, que está fantástica, Parabéns mais uma vez a EBD Betel pela qualidade das lições, pelos comentaristas que são ótimos, E o pastor Valdir Oliveira nessa aqui mais uma vez se destaca mais uma vez por realmente fazer uma lição maravilhosa como essa. Eu quero pedir aos nossos irmãos também aqui desde já que eu quero dizer, por exemplo, que eu tenho aqui abaixo aqui um curso que é da EBD Betel, de um dos nossos renomados irmãos. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você que tem vontade de fazer um curso de aperfeiçoamento acerca da palavra de Deus, e até mesmo de mestre da EBD, que você tem então condições aqui. Eu vou deixar o link aqui abaixo para que você realmente faça o curso do nosso irmão, que é um irmão bastante renomado, acerca do estudo da palavra de Deus. Nós vamos então para a introdução, que diz: o salmista diz que a sua boca anunciará a fidelidade de Deus, não se calará. Esse atributo é próprio dele, pertence à sua natureza, e há algum que se destaca aqui inteiro o seu caráter, não é mutável e nem é enganoso, Na verdade,
O salmista, ao falar da fidelidade de Deus, ele fala algo que não muda, jamais vai mudar essa fidelidade. Ainda que o homem fale constantemente, mas constantemente o Senhor Deus nos oferece oportunidades, nós estarmos consertando as nossas vidas, constantemente nós estamos diante dele pedindo graça, pedindo força, né? Pois se nós pecarmos, temos um advogado ali no céu, junto a ele, que é o seu Filho Jesus, né? Intercedendo por nós, para que de fato nós venhamos ser perdoados das nossas falhas, né? Nós vamos aqui já para o tópico 1, que diz a fidelidade de Deus. Deus é fiel a si mesmo, nos seus propósitos, nas suas promessas. Fiel a si mesmo significa que a sua fidelidade não está atrelada à nossa fidelidade, pois somos falhos e volúveis nos nossos pensamentos, propósitos, promessas. Fiel nos seus propósitos significa que Deus tem os seus desígnios, é aquilo que ele colocou como realização. Toda a atenção de Deus já se cumpriu ou ainda vai se cumprir cabalmente. Fiel nas suas promessas significa que tudo que Deus prometeu vai acontecer pela sua fidelidade, né? Ou seja, ele garante que tudo que Deus prometeu, tudo que ele prometeu vai se cumprir nas nossas vidas. Isso nos dá, irmãos, a certeza de que vale a pena assim nós servirmos a esse Deus, um Deus que estende essa fidelidade de geração em geração. E se nós começarmos a observar aqui lá do Éden até José, até a vinda de Jesus ali, que foi concebido ali pelo próprio Espírito Santo, nós vamos ver que essa fidelidade se cumpriu de geração em geração. Nós vamos ver as duas primeiras grandes gerações ali, tanto a de Caim como a de Sete, né? E Eva vai falar, e ele me deu outro lugar de Abel, que Caim matou, né? Vai falar acerca de Sete, o filho que era descendência de Adão e era semelhante a Adão. Mas aí nós vamos ver naquela época duas grandes nações, as nações dos filhos de Deus, a nação dos filhos de Deus e a nação de Caim, aqueles que praticavam todas as atrocidades e não acreditavam praticamente naquilo que Deus havia feito, porque de fato havia sido começado errado, e esse Deus, ele não mudou essa fidelidade, né? Dele, ele permanece para sempre. Todos esses seus propósitos para com a humanidade vai se cumprir. Vamos aqui já para o tópico 2, que diz a bondade de Deus. A bondade de Deus faz parte da sua essência, é uma característica intrínseca do Senhor, inerente ao próprio, que existe por si só, estabelece fora de qualquer convenção. Essa bondade de Deus, ela faz parte da essência de Deus. Uma vez que nós estamos estudando os atributos de Deus, nós vamos logo entender que essa bondade, essa fidelidade, né, essa veracidade, ou seja, a verdade que existe nesse Deus, ela permanece, né? Ela faz parte desse caráter imutável, ela faz parte dos atributos de Deus. São atributos de Deus que não são modificados jamais, ainda que Deus muitas vezes fale acerca do pecado, mas Deus está pronto a receber o pecador, um pecador arrependido, um pecador que confessou, que deixou as práticas mundanas e agora vive uma vida diferente, vive na presença desse Deus, glorificando, exaltando o seu nome, né? Diz a palavra que são jogados no mar do esquecimento, ou seja, ele não joga na sua cara em todo o tempo, mas quando você pecava, mas quando você fazia isso muito pelo contrário, agora é alegria. Houve festa nos céus, houve festa no dia da sua conversão, houve festa no momento que você decidiu andar na presença de Deus. E se nós andarmos na luz como Ele na luz está, nós vamos ter a certeza de que um dia nós estaremos com Ele. Então, na verdade, essa bondade de Deus faz com que de fato nós tenhamos a oportunidade de estarmos sempre melhorando a cada dia. Diz que a bondade de Deus se manifesta por meio daquilo que Ele criou na forma de misericórdia. Quando Ele criou a humanidade lá no Éden, no ano 4004 a.C., mais aproximadamente, conforme a própria arqueologia e a cronologia, que é a ciência bíblica que nos ajuda a entender de fato como é a palavra do Senhor, para que de fato a gente consiga falar para os irmãos acerca de tudo aquilo que Deus fez e que a gente consiga contestar várias teorias que existem por aí que tentam desmerecer tudo que Deus fez. Então essa bondade, ela acompanhava esse ser que é um ser imutável,
um ser que não existe outro sobre ele. Na verdade, ele está acima de todas as coisas. Então ele criou de forma misericordiosa, entendendo que o homem seria um pecador, entendendo que ele teria que fazer um plano de redenção, um plano redentivo para os pecadores, para aquela humanidade, porque era onisciente, sabia de todas as coisas, e ele já tinha esse plano no seu Filho Jesus. Tanto que quando o homem peca ali, ele disse assim, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, porém a serpente lhe feriria ao calcanhar. E a tipologia bíblica, essa simbologia aponta para o próprio Cristo na sua obra redentora na cruz do Calvário. Então essa criação de forma misericordiosa fez com que nós nos relacionássemos novamente com esse Deus desde a criação, desde os nossos antepassados. E essa bondade de Deus, ela é eterna, ela não vai mudar jamais, ela é ilimitada, ela é abundante, ou seja, ela não tem quantidade. Por mais que nós sejamos falhos, Deus está pronto pronto sempre a nos perdoar, a nos dar a alegria e nos dar a graça. É uma graça, irmãos, que é fora do normal, né? Deus é bom em todo o tempo. Deus não é bom só no momento em que nós estamos precisando. Muito pelo contrário, diz que assim como o ouro é provado, a nossa fé também é provada, para ver se de fato nós merecemos tudo aquilo que Deus tem feito por nós ali. Então essa bondade não é só em tempo de bonança, essa bondade no momento de indiferenças, de inseguranças. Nós vemos que Jó passa por uma dificuldade muito grande ali quando é provado, quando a sua fé é provada, quando o próprio inimigo ele fala diante de Deus que Jó louvava o Senhor porque tinha tudo, e não é verdade. A gente viu que Deus permitiu que acontecesse porque o Deus tinha lá no seu âmago, fazendo parte dos seus atributos, esse conhecimento e essa bondade, e saberia que ele não tocaria na vida, porque o próprio Deus não deixaria. Nós vamos ver outros exemplos também dessa bondade. O próprio Abraão, quando intercede pelas pessoas de determinado local que seria destruído, ele começa diante de Deus com seu diálogo: mas Senhor, se lá tiver tantas pessoas, e o próprio Deus diz: por amor desses não destruirei. Mas Senhor, se lá tiver tantas e tantas, por amor desses não destruirei. Nós vemos então a bondade deste Deus. A bondade desse Deus se estende a Ló, quando Ló e a sua família está ali, e nós vamos ver que os filhos do inimigo naquela cidade, Sodoma e Gomorra, eles tentam adentrar na casa de Ló para ali tentar cometer práticas ilícitas com os anjos, as pessoas que estavam ali avisando sobre aquela destruição. E nós vamos entender que eles são acometidos de uma cegueira, e de fato era porque ali estavam os filhos de Deus, ali tinha alguém que servia a Deus. Então essa bondade, ela estendeu-se, essa fidelidade: e foste fiel sobre o muitos, sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. É muito clara a palavra de Deus. Porém, Ló e sua família, ao se retirar dali, eles cumpriram tudo o que tinha sido dito, porque a veracidade de Deus, ela não muda. A verdade acerca da palavra, ela nunca muda. Porém, a sua esposa olhou para trás, ela olhou para ver de fato o que estava acontecendo, e todos os irmãos sabem o que aconteceu com ela. Se transformou então numa estátua ali. Então, na verdade, irmãos, não vale a pena olharmos para o mundo, não vale a pena olharmos novamente para aquele mundo perdido que nós vivemos. Não vale a pena, ainda que tenha nascido um lar cristão, a gente teve os nossos momentos de altos e baixos na presença de Deus. Não vale a pena nós olharmos para trás, mas vale a pena nós nos firmarmos nessa bondade de Deus, que nos deu condições de estarmos na sua presença, que nos deu condições de retornarmos, assim como o filho pródigo que estava distante de sua família, distante de seu pai, distante de seu irmão, e ele lembra: na casa do meu pai, lá até os jornaleiros, até os servidores, eles têm abundância de alimento. E ele estava ali vivendo, cuidando de porcos ali, e ele desejava comer, se alimentar das alfarrobas que os porcos comiam. Então nós vamos ver que essa bondade do Senhor, ela é tão grande que ela faz com que de fato as pessoas entendam que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena nós andarmos nessa verdade, para que de fato essa bondade se estenda sobre os nossos familiares, sobre os nossos filhos, irmãos, pais e mães, né? Então, a bondade de Deus se manifestou no próprio Jesus Cristo, quando Deus ele entrega o seu único filho para morrer no nosso lugar, na cruz do Calvário. Diz que a morte daquela época, a morte de cruz, era uma morte muito humilhante na época do Império Romano.
Então, na verdade, ele é odiado pelos seus. A palavra diz que ele veio para os seus em 1 João 1,12. Mas esses não receberam, de fato, mas a todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então se manifesta essa bondade quando ele entrega o seu próprio filho. Qual é o ser humano que entregaria o seu próprio filho por amor de uma humanidade, ainda que fosse salvar mais de 7 bilhões de habitantes, numa época como a nossa, uma época de pandemia, onde inúmeras vidas têm sido ceifadas, onde irmãos têm ido ao encontro do Senhor, onde muitas pessoas têm ido ao encontro do maligno também por não andarem na presença de Deus. Então vale a pena nós acreditarmos que essa bondade, ela se manifestou no próprio Jesus. Quando Jesus chegou ali naquele momento e pediu água, ele deram vinagre. Na verdade, quando aquela lança traspassou o seu lado, né? E nós vamos ver que quando a coroa de espinho foi colocada sobre ele, né? Na verdade, pelas suas pisaduras, o profeta Isaías, quando fala em Isaías 53, quase 800 anos antes, ele fala acerca desse sofrimento, dos martírios de Cristo. Ele vai dizer assim: pelas suas pisaduras nós fomos sarados, como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Por que ele dizia isso? Porque na época dos sacerdotes, os cordeiros eram levados em expiação, eles eram... Em Levítico 6,13 dizia: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, na verdade, ali nós vivíamos, naquela época, as pessoas viviam, então, no momento em que os cordeiros eram oferecidos sem mácula, sem mancha, apontando para o próprio Jesus, que viria e morreria e seria um símbolo dessa bondade de Deus no seu Filho Jesus, que se manifestou, que ressuscitou dentre os mortos, que depois disso andou vários dias, para que de fato os irmãos que estavam ali tivessem conhecimento que não se tratava de uma mentira dos romanos, mas se tratava de fato de uma ressurreição daquele que vive e reina para todo sempre, que se tratava de uma ressurreição, onde ele diz assim em Atos 1:8: mas vós receberei poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus, né? E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. De fato chegou até nós os confins da terra essa palavra maravilhosa, essa palavra libertadora que dá graça ao ser humano, que dá condição realmente de termos uma vida nova, uma vida diferente, né? Essa bondade de Deus se manifesta pelo seu socorro, o socorro do Senhor sobre nós seres humanos. O Salmo 46 diz: Deus é o nosso socorro, bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, né? Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Então esse socorro, ele está presente. Para que nós recebamos esse socorro, é necessário tão somente nós clamemos pelo Senhor, que nós andemos na verdade, andemos na luz. Diz a palavra de Deus que ninguém acende uma luz e coloca embaixo de um velador. Pelo contrário, se coloca no local mais estratégico da cidade ou do local ali, para que de fato ela ilumine aquela casa ou a mesma cidade, para que a gente realmente veja na escuridão de fato onde nós estamos andando ou o que nós queremos pegar. Dessa forma somos nós os cristãos. Nós somos luz neste mundo, luz colocada pelo Espírito de Deus, para que de fato a gente consiga realmente representar esse Deus, representar essa bondade, representar essa verdade, essa veracidade do Senhor sobre a humanidade. Quando nós falamos que Deus é bom, quando nós falamos que bom é estarmos aqui louvando ao Senhor, né? Podendo exaltar seu santo nome, nós estamos falando dessa grandeza, dessa bondade de Deus sobre a humanidade. Mas a humanidade precisa entender que Deus é bom, a humanidade precisa entender que esse Deus, ainda que seja fogo consumidor, vive-se numa época da dispensação da graça, onde nós temos condições de estarmos diante desse Deus, mudando de vida, mudando o nosso caráter, porque o homem por si só ele é mau, mas é a bondade de Deus através do seu Filho Jesus manifesta na cruz, que fez com que a cédula do pecado fosse rasgada de nós e tirada de nós a culpa. Essa culpabilidade o próprio Deus prova através de seu Filho Jesus, né? Em Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos então pecadores, ainda que somos, mas somos remidos. Somos lavados, redimidos no sangue do Senhor. É o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário que nos dá essa condição.
Nós vamos aqui já para o tópico 3, que diz a veracidade de Deus. A veracidade de Deus, ou verdade de Deus, é o atributo que define como perfeitamente ele é confiável, ou seja, é a verdade. O homem muda, o homem mente, essa verdade não está sobre o mundo. Até sobre aqueles que se dizem servos de Deus, muitas vezes existe a mentira. Quantas e quantas vezes nós estamos criticando e doutrinando a igreja de Deus que não nos cabe, e isso cabe realmente aos homens de Deus que estão engajados com o cajado de Deus para trazer isso, mas nós precisamos falar que é a palavra de Deus. O homem muitas vezes ele mente, ele consegue às vezes trapacear, ludibriar o seu próximo, muitas vezes até o seu irmão de igreja, mas Deus não muda. Esse é o atributo que define perfeitamente o nosso Deus, que é imutável. Essa verdade de Deus, diz ele: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, João 14,6. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É o próprio Jesus que está dizendo, é o Filho de Deus, que faz parte dessa trindade santa, onde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ele diz: eu sou o caminho, não tem outro caminho, o caminho é o Senhor. Eu não preciso estar aqui diante dos irmãos apresentando um outro caminho, porque ele não existe. Nós não vamos estar diante dos irmãos apresentando um outro Salvador que não existe. Atos 4:12 diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então não adianta nós aqui apresentarmos a nossa irmã Maria, que foi agraciada. Não devemos nós aqui jamais apresentarmos o nosso irmão Daniel, o profeta Samuel, Aías, Jeremias, Ezequiel, Pedro, João, Tiago, Tomé, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, o próprio Tadeu. Não adianta nós apresentarmos aqui Tiago, filho de Zebedeu, o próprio João, o Evangelho de João, Pedro, André, essas pessoas. Por quê? Porque de fato essa veracidade só está em Deus. Eles também foram falhos. A diferença é que andaram com o Senhor e se arrependeram dos seus pecados, diferente de Judas. E agora, irmãos, nós estamos vivendo uma época em que nós temos condições de perdermos o medo e estar diante de Deus, falando acerca dessa veracidade que nos permite entendermos o quanto esse Deus é confiável. Porque nós vamos ver, por exemplo, pessoas que tiveram oportunidade não souberam aproveitar, pessoas que andaram uma vida inteira sem Deus, mas que no final de sua vida aproveitaram, como o rei Manassés, que cerrou o profeta Isaías ao meio da sua própria descendência. Vocês vão ver lá no capítulo 6, quando o livro de Isaías, que Isaías fala: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, e ele estava sentado sobre um alto e sublime trono, Ele vai dizer que os anjos voavam e tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 voavam, com 2 cobriu seus pés, e cantavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E nós vamos ver mais adiante essa descendência do rei Uzias, onde nós vamos chegar até Manassés. Manassés foi um rei que governou quase 60 anos o povo de Deus, mas foi mau, foi um rei mau, e no fim da sua vida ele entendeu que realmente tinha que ter mudança de vida. E essa mudança, irmãos, ela tem que ocorrer na nossa vida, ainda que a gente vá cambaleando, ainda que a gente vá tentando, vá tateando, mas é interessante que essa mudança ocorra, porque sem ela nós não veremos o seu Senhor. Se nós não pertencemos ao povo especial, zeloso, de boas obras, nós nunca estaremos diante de Deus. Tenha certeza que nós estaremos nos enganando e vivendo uma vida dissoluta de qualquer forma, mas nós não entraremos na glória. E Apocalipse, no capítulo 21, diz: vi um novo céu, uma nova terra, porque já o novo céu, porque já o primeiro já era o passado, já não existia, o mar já não existe. Então está falando acerca da nova cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, para que realmente a gente consiga entrar na cidade pelas portas. É interessante que a gente acredite nessa bondade, nessa veracidade, nessa fidelidade, e a gente também seja fiel, porque ele diz: sede santos, porque eu sou santo. E o apóstolo Paulo diz: sede de meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Uma vez que eu imito o Senhor Jesus, eu evito de fazer as coisas profanas. Uma vez que eu imito os servos de Deus que fazem a vontade do Senhor, com certeza eu vou andar na presença desse Deus. E isso facilita realmente essa comunhão espiritual entre o ser humano e o próprio Deus,
A bondade de Deus, ela se manifesta, irmãos, de várias formas, mas essa forma, pelo socorro, é a mais presente, porque o socorro bem presente na angústia. Não adianta nós, para onde nós iremos, se só Ele tem palavra de vida eterna? Para onde que o ser humano vai correr no momento deste pandemia, né? Para onde que nós vamos correr, né? Aqui diz assim, tudo que há em Deus, assim como o que Ele fala é verdadeiro. Ou seja, Deus não é Deus de mentira, Deus não é Deus de arrependimento, não é filho do homem para que minta e nem tampouco se arrependa. O que Ele diz na sua palavra vai se cumprir. Se Ele diz que Jesus vai voltar, como está lá em 1 Coríntios 15, 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, se a palavra está lá dizendo, ou seja, na verdade, os coríntios estavam preocupados acerca da vinda do Senhor, e Paulo ele escreve e ele fala acerca da vinda do Senhor, como vai ser. Mateus também coloca lá em Mateus 24 e 37, ele diz que como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, as pessoas não acreditavam, irmãos, eles estavam como agora. Você fala acerca de Deus, acerca da pandemia, acerca do encontro com o Eterno a qualquer momento, mas as pessoas não estão acreditando, as pessoas não estão entendendo que os protocolos que são criados pelos homens são criados porque é o próprio Deus que concede através do seu poder, através da sua bondade, através da sua veracidade. As pessoas não conseguem entender isso naquela época. Mateus ainda vai dizer em Mateus 24, 27 que assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E essa vinda pode ser a qualquer momento, pode ser na noite, pode ser ao romper da aurora, pode ser agora à noite, né? Pode ser a qualquer momento. Vale a pena nós andarmos na luz, vale a pena nós acreditarmos. Os tessalonicenses estavam preocupados acerca dos seus entes queridos que já tinham partido para a eternidade. E Paulo fala um pouquinho acerca também dessa bondade, dessa fidelidade, que Deus era fiel a ponto de cumprir cabalmente a sua promessa. Em 1 Tessalonicenses 4,16 ele diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Ele vai dizer, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, ou seja, console aquele que já perdeu o seu ente querido na época da pandemia, porque vocês irão encontrar novamente. Se andaram na verdade, andaram nessa bondade do Senhor, aproveitaram essa bondade e fizeram concertos e mais concertos com Deus, tenha certeza que esse Deus está pronto a ajudar, está pronto a perdoar a humanidade dos seus pecados e jogar no mar do esquecimento e escrever o nome no livro da vida, irmãos, porque a palavra é muito clara lá em Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo 11, lá no finalzinho, ele diz assim, todo aquele que não foi achado escrito seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Irmãos, nós estamos falando de bondade, mas eu não poderia jamais dizer que Deus ele é fogo consumidor. Nós estamos vivendo na época da graça, com certeza, mas é o mesmo Deus que vai julgar por essa bondade a humanidade, por ter nos dado essa oportunidade. Nós não termos aceitado ou termos ao mesmo tempo aceitado, nós teremos dois grandes momentos, o tribunal de Cristo, que será o momento do galardão daqueles que andaram na realidade, e nós teremos também a condenação eterna. Mateus no capítulo 25 e o versículo 34 fala que ele vai dizer aos que tiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas para aqueles que tiverem à sua esquerda, ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, não era preparado para você, não era preparado para mim, mas a gente teve a oportunidade, nós temos a oportunidade agora, diante desse Deus, de fazermos as mudanças principais, que é essa de nos arrependermos. Não importa qual é o pecado, não importa o que você tem feito, não importa, porque esse Deus está pronto a perdoar, Ele está pronto a utilizar a sua fidelidade, a sua bondade e a sua veracidade explicitada nessa palavra, a palavra de Deus, no oráculo de Deus, para que de fato você seja perdoado, para que de fato eu seja perdoado e nós andemos na presença do Senhor. O tópico 3.1 diz assim, o Senhor é Deus e é a própria verdade. Ele é a verdade. Mas é que eu disse, irmão, se esse Deus, que é Deus de geração em geração, é a verdade, aonde nós iremos? O que nós vamos procurar
em outros lugares, nos centros espíritas, o que nós iremos procurar em outros locais, sendo que só Ele tem a palavra de vida eterna, Ele é o Deus da verdade. Não existe outro local, não existe dois caminhos, ninguém pode servir a dois caminhos. O Senhor deixou claro, se servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar mais o outro. Então, na verdade, nós temos que ter a plena convicção de que Ele não só é a verdade, não só é o caminho, mas é aquele que nos dá condição de nós termos uma vida eterna com o mesmo. A verdade, Deus nunca mudou e nunca mudará. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o Deus, é o de sempre, vai ser eternamente o mesmo. Ele não muda, o ser humano muda, o ser humano falha, o ser humano desobedece, o ser humano arrepende, o ser humano mais uma vez desobedece, de novo e arrepende, e vai nessa luta constante entre o bem e o mal. Mas Deus, Ele não muda, Ele permanece fiel às suas convicções, Ele permanece fiel àquilo que Ele disse lá no passado acerca da salvação. Ele permanece fiel quando entrega seu filho para morrer no nosso lugar. Ele transfere a nossa culpa sobre o seu filho Jesus. Ele faz com que de fato a gente tenha condições, mas cabe a nós retribuir. Como nós iremos retribuir? Realmente tendo um conserto espiritual constante com o Senhor. De nada adianta nós andarmos, de qualquer forma, e nós perdemos o bem mais precioso, que é a nossa salvação. Muitas pessoas hoje estão preocupadas só financeiramente, só no que podem galgar aqui na terra. E entenda que isso aqui não é nada, você ainda não conhece o que Deus tem preparado. Paulo, ele diz assim: conheço uma pessoa que foi ao terceiro céu, ainda que a gente saiba que é ele diz assim, lá em cima ouviu e viu palavras inefáveis que ao homem não é dado entender. Por quê? Porque na verdade a gente não conhece o que Deus tem preparado. Nós não podemos limitar o poder do nosso Deus, nós não podemos limitar esse poderio de Deus, e só vamos ver isso quando nós chegarmos lá. Quem é Deus de fato, quando nós assentarmos na mesa junto com os nossos patriarcas, junto com nossos irmãos que partiram para a glória, se nós assim estivermos vivos para o arrebatamento. Lá sim, todos os mistérios serão desvendados. Lá todas as suas respostas terão ali todas as suas perguntas terão ali uma resposta. Nós vamos aqui ainda para o tópico 3, poder dizer assim: a veracidade e a fidelidade de Deus são inseparáveis, essa verdade e essa fidelidade, elas são inseparáveis. Por que são inseparáveis? Porque na verdade a veracidade fala acerca da verdade da palavra e dessa fidelidade, e essa palavra ela não foi colocada de qualquer forma. Deus, quando Ele estava fazendo no Éden ali o primeiro casal, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então na verdade Ele fala de um grupo de mais pessoas, acerca do próprio Jesus, do próprio Espírito de Deus que estava ali, porque diz lá no começo que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e era vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então na verdade lá no começo ele já vai falar na criação acerca. Então elas são inseparáveis, não tem como essa fidelidade andar sozinho e essa verdade, essa veracidade estar. Por quê? Porque Ele é verdadeiro, porque Ele é fiel, e Ele é fiel porque Ele é verdadeiro. Se Ele fosse um Deus que andasse a todo o tempo nos perdoando, e lá no finalzinho, quando no momento da condenação, Ele ainda que tivéssemos andado uma vida inteira dissoluta e errada, e Ele nos perdoasse no momento crítico ali, eu vou dizer do juiz do trono branco, Ele não estaria sendo fiel, Ele não estaria sendo um Deus de veracidade, porque agora é o tempo da graça, agora é o tempo de se arrepender. O que Pedro disse? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha ser o tempo de refrigério para vossas almas. A humanidade vive de uma certa forma que a humanidade não tem certeza do que vai acontecer no dia de amanhã. Na verdade, ninguém tem certeza, ainda que hoje você não tenha, às vezes, tido contato com o SARS-CoV-2, o coronavírus, mas você não sabe se amanhã você vai ter o contato com ele, você não sabe se você será mais um dos que serão ceifados. A nova pandemia, a nova variante indiana chega ao país e a gente realmente se preocupa. Os templos novamente sofrem ameaça de serem fechados, assim como em muitos países que não aceitam a palavra do Senhor, mas vale
vale a pena nós andarmos na luz, vale a pena nós acreditarmos nessa bondade, nessa veracidade e nessa fidelidade do nosso Deus, porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele é santo, Ele vai dar condições a todos nós de andarmos na sua presença. Vamos aqui para a conclusão. Diz assim: a fidelidade e a bondade de Deus são completas em nós quando damos atenção às suas palavras e cremos em Jesus Cristo como o único enviado do Pai. A nossa fidelidade não é declarada em contrato assinado pelo papel, mas lavrada nas tábuas do nosso coração. Ou seja, né, essa bondade de Deus, né, ela é completa, né, junto com essa fidelidade. E a nossa, ela não está lavrada em papel. A do Senhor está explicitada na sua palavra. Ele deixa clara nesses 31.173 versículos. Nós vamos ver nos 66 livros explicitados essa bondade, essa veracidade e essa fidelidade do nosso Deus. Mas as nossas estão explicitadas aonde? No nosso coração, no nosso cérebro, nas inúmeras ramificações de sinapses que nós temos, né, no nosso cérebro acerca do conhecimento, nas tábuas do coração, da forma simbólica, mais precisamente falando, ainda que a gente saiba que tudo está ligado ao cérebro, mas vale a pena nós andarmos com Ele, vale a pena nós acreditarmos, vale a pena nós aceitarmos essa bondade, essa fidelidade e essa veracidade acerca da palavra do Senhor, porque os dias eles estão sendo abreviados, senão nenhuma carne se salvaria. Eu quero dizer aos nossos irmãos: se inscreva no nosso canal, divulgue a palavra do Senhor para que de fato a gente consiga chegar a mais pessoas, para que de fato a nossa EBD dominical ela realmente seja espalhada, porque é a palavra de Deus que está sendo levada a inúmeras pessoas, né? E como os dias estão sendo abreviados, nós sabemos que muito em breve nós não estaremos mais aqui, mas graças a Deus por isso, que com pandemia ou sem pandemia nós serviremos ao Senhor. Vamos fazer como Josué. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, na verdade, vamos servir ao Senhor, independente de pandemia. Vamos tomar os cuidados, sim, mas vamos servir a Deus, na certeza de que se Ele nos chamar, nós estaremos prontos para estar diante dEle, né? Recebendo das mãos do próprio ali a nossa salvação e o nosso galardão no tribunal de Cristo. Eu disse para os irmãos que eu estou deixando aqui abaixo um link, né, de um curso mestre da EBD, de um dos nossos renomados irmãos, para você que tem vontade de se aperfeiçoar no ministério do ensinamento bíblico, principalmente na escola bíblica dominical. E eu disse para os irmãos, eu tive a graça ainda de ser chamado na minha adolescência, e então eu frequento há muitos anos. Eu sei o quanto a gente tem, nesses últimos dias, em muitas das nossas igrejas, enfrentado essa dificuldade que é de estar indo congregar, né? E a gente começa a lembrar de como era lá no passado, né? Não sendo saudosista, muito pelo contrário, acreditando na realidade agora como era. Então eu deixo para os irmãos aqui o curso mestre da EBD, está aqui o link abaixo, aqueles que têm vontade, né, de se aperfeiçoar, é só clicar ali, será direcionado a essa página, né? E que de fato a gente esteja acreditando e servindo na bondade, na fidelidade e na veracidade. Fiquem todos com Deus. Uma ótima semana para todos os nossos irmãos.